Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Iremos começar a aula hoje com a matéria de matemática, tá? Falando sobre divisão em partes iguais. Como o livro nos mostrou, quando nós formos dividir alguma coisa em partes iguais, vocês podem notar que não pode sobrar nada. Então, todas as partes precisam ter recebido e em partes iguais. Como vocês notaram aqui nessa ilustração, todas as crianças receberam 2 bexigas, tá? Então, não teve sobra, nem uma ou outra ganhou a mais ou a menos, tá bom? Em partes iguais, precisa ser exatamente a mesma quantidade para todos, tá? Então, vamos lá. Para essa atividade, né, a ilustração nos mostra que o menininho ele tem 20 palitos, certo? E ele quer dividir, né, entre os grupos. Então, aqui no primeiro temos a seguinte situação: 4 palitos para 2 grupos. Então, cada grupo irá receber 2 palitos, tá bom? Próxima situação: 2 palitos. Na próxima, 2. Na próxima, 10 palitos para 5 grupos, cada um recebe 2, tá? 12 palitos para 4 grupos, 3. 14 palitos para 2 grupos, 7 cada um. 16 palitos para 4 grupos, 4 cada um. 18 palitos para 3 grupos, 6 cada um. E na última situação, 20 palitos para 5 grupos, 4 cada um. Bruna quer repartir igualmente entre 4 alunos os palitos representados a seguir. Contorne os palitos para descobrir quantos cada um vai receber. Então, dá 3 palitos para cada um, tá? Quantos palitos serão divididos? 12, tá? Se vocês contarem ao todo, tem 12. Os palitos serão repartidos igualmente entre quantos alunos? 4, tá bom? 1, 2, 3, 4. Quantos palitos cada aluno vai receber? 1, 2, 3, certo? Desenhe nas imagens, nas caixas, a seguir a quantidade de bolinhas de cada divisão. Então, eu tenho 10 bolinhas, preciso dividir nessas 5 caixas, tá? Então, vai ser 2 para cada caixa, tá bom? Tá vendo que não sobra nada? Quantas bolinhas há no total? 10. São quantas caixas? 5. E quantas bolinhas você desenhou em cada uma? 2. Agora temos 12 bolinhas, tá? Para dividir em 3 caixas, vão dar 4 bolinhas para cada caixa. Quantas bolinhas há no total? 12. Quantas caixas? 3. Quantas bolinhas você desenhou? 4. Agora temos 15 bolinhas, então cada caixa vai receber 3 bolinhas. Quantas bolinhas há no total? 15. E quantas caixas? 5. E quantas bolinhas você desenhou? 3 bolinhas em cada caixa, tá bom? Então lembre-se, na hora da divisão, você vai desenhando, né? Você vai juntando. O que não pode é sobrar, tá bom? Pelo menos não nesse tipo de divisão que nós estamos aprendendo, onde não pode sobrar nada, tá bom? Todos os componentes precisam ter a mesma quantidade, tá bom? Agora vamos lá para ciências. Bom, em ciências, na página 2, temos uma correção. Nós falávamos sobre as transformações dos objetos. Então, nós vimos a evolução da bicicleta, que começou como uma bicicleta de madeira, depois com ferro, com alumínio. Vimos aqui a evolução também da bicicleta. Vimos também a evolução da caneta, né? A evolução dos utensílios de cozinha, né? Porque na era lá do homem, lá na Idade da Pedra, como que o homem ele preparava, né, o seu alimento, como que ele fazia as coisas. Eram com madeiras, pedaço de madeira, pedaço de rocha, de osso, tá bom? Então, nós vimos a evolução aí dos utensílios, tá? Então, vamos lá, Qual dessas bicicletas é a mais antiga? A de madeira, né? De que materiais as bicicletas das fotos são feitas? De madeira e de ferro. Se as bicicletas fossem feitas de papel, seria possível andar nelas? Claro que não, né, gente? O papel, ele não é resistente. Imagina sentar numa bicicleta de papel. Que brincadeira, né? Imagina, ia cair
de bumbum no chão, com certeza, não é verdade? Bom, então falamos sobre a evolução de alguns objetos e aqui era para vocês fazerem um desenho de algum objeto na atualidade, certo? Tô esperando a foto, hein, da atividade, tá bom? Bom, ciências era só isso, temos correção em português. Gente, em português, na página 11, nós começamos a falar sobre pontuação, né? Os 2 pontos que eles servem indicando que a pessoa vai falar alguma coisa e o travessão, que ele fica no começo da frase, que é quando a pessoa vai falar mesmo, já tá falando, tá bom? Então, 2 pontos vai no final da frase, né? E travessão vai no começo da frase, tá? Bom, ó, vamos lá. Leia o trecho. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabás está se afogando!" Nesse trecho, o sinal de 2 pontos indica que alguém vai falar. Nesse trecho, o travessão é usado antes da fala do gato. Então, sempre o travessão vem antes e os 2 pontos ele acaba a frase, tá? Os textos a seguir recontam ações do gato de botas. Pontue-os usando 2 pontos e o travessão. Então vamos lá, olha. Diante de tanto lamento, o gato disse: 2 pontos. Travessão, não se preocupe, Ana. Se me der um saco, um par de botas e um chapéu, vou tornar-no rico. O astuto felino foi então ao palácio do rei e pediu para vê-lo. Em sua presença fez uma grande reverência e disse: 2 pontos. Travessão, Majestade, tenho aqui um coelho oferecido pelo Marquês de Carabás. O rei respondeu: 2 pontos. Travessão, agradeça ao Marquês. Então vocês viram que é muito fácil, né? Segundo ano, 2 pontos é quando alguém vai falar, né? E travessão começa lá no comecinho da frase, tá? Quando a pessoa já está falando. Você se lembra da cena em que o gato pede ao seu dono que entre no rio? Escreva essa fala do gato. Use a pontuação adequada, depois faça um desenho para essa cena. Então aqui era para vocês desenharem, tá? Aqui como já está escrito, né, a explicação, então eu coloquei aqui, tá, pessoal? Olha, o gato falou para o seu dono, 2 pontos. Entre no rio logo, tá? Então, vocês viram que de uma fala, de uma história narrada, o gato passou a falar, tá? Então, fica assim, olha, o gato falou para o seu dono, 2 pontos. Entre no rio logo. Então, aqui já é a fala do gato, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó. E aí vocês podem corrigir depois, tá? A hora que vocês quiserem, né? Corrigir. Íamos até a página 14. Sim, até a página 14. Aqui era para vocês contarem um final diferente, né? Então aqui é uma resposta pessoal de cada um. O gato pode ter, sei lá, fugido, a princesa não casou com ninguém, o filho pode ter continuado pobre, enfim, tá? Vocês que vão escolher o final da história, tá bom? Aprender é divertido, né? Aqui temos algumas histórias, vocês precisariam ler os diálogos e descobrir o título usando a pontuação correta. A primeira: o marido comentou com a esposa, 2 pontos. Travessão: como é triste não ter filhos. A mulher respondeu suspirando, 2 pontos. Travessão: é verdade, mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz. Então essa historinha, esse trecho, né, da história é Pequeno Polegar, tá? Próxima. A menina perguntou, 2 pontos. Travessão: por que esses olhos tão grandes, vovó? Que historinha é essa? Chapeuzinho Vermelho. Não esqueçam que, como é nome, título de história, tem que ser as duas, as palavrinhas, né, com letra maiúscula, tá? Próxima. O lobo bateu a porta e gritou, 2 pontos. Travessão: abram a porta, senão eu vou assoprar e a casa derrubar. Os 3 porquinhos. Próxima. O pequeno urso chorando queixou-se, 2 pontos.
Alguém, travessão, né? Alguém quebrou a minha cadeirinha e tomou todo o meu mingau. Os 3 subiram as escadas e foram em direção ao quarto. Que história é essa? Cachinhos dourados. Muito bem. Pessoal, ainda temos uma correção em caligrafia, tá? Em caligrafia, na página 18, falando sobre letra T e letra D, tá bom? Então, vamos lá, vocês precisariam completar com T ou D, tá? Primeira, tatu com T, dominó com D, cabide com D, telefone, letra T e tucano, letra T. Assinalar as letras que vocês usaram aqui. Completar esse quadro escrevendo as palavrinhas. Vocês se atentem às linhas para escrever corretamente, tá? Separação de sílabas, tá? Tu, do, mi, nó, cabide, telefone, tucano. E aqui ligar a letra até a palavra correta e depois escrever aqui do lado, tá? Então, a letra T ligamos a teia, tijolo e a tamanduá. E a letra D ligamos a dinossauro e a dedo. E aqui do lado escrevemos corretamente, tá bom? Se atentem às linhas, tá? Não passa, ó, não faz fora da linha, tá bom? Escreve corretamente. Sempre começamos a escrever pela linha, ó, pela linha fina aqui, coloridinha, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos lá para o livro, na matéria de geografia, tá? Bom, galerinha do segundo ano, em geografia na página 2, vamos começar a falar sobre os meios de transportes, tá? Aqui na página 2 temos algumas questões que vocês responderão em casa, tá bom? Aqui na página 3, o livro nos fala sobre alguns meios de transporte. Então, para que serve o meio de transporte? Para levar as pessoas de um lugar para o outro. Simples assim, tá? Com que finalidade? Por que as pessoas saem de suas casas? Para ir trabalhar, para ir na escola, para ir no mercado, para ir passear, para uma série de coisas. Então, os meios de transporte servem para isso, para levar as pessoas de um lugar para o outro, tá bom? O livro nos fala também sobre quais são esses meios de transporte. Temos os meios de transporte aéreo, aquático e o terrestre, tá? Então, aéreo, que anda no ar, terrestre, que anda na terra, no chão, e aquático, que anda no mar, ok? Então, certo, tá? Então, essa página 3 nos fala sobre isso. Na página 4 temos algumas atividades também, algumas fotos, tá bom? Que vocês irão relacionar colocando o numeral correto, tá? Na página 5 também a mesma coisa, algumas atividades que vocês também irão fazer, tá? A número 3 é para vocês desenharem o meio de transporte que vocês usam para vir à escola. Essa linha é para escrever qual meio de transporte que é utilizado, tá certo? Então, vocês farão a página 2, a página 4 e a página 5, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, o livro está falando sobre transportes de uso particular e público. Então, o que é isso? Temos o transporte de uso particular, que é aquele carro que a mamãe e o papai têm, né? Que leva uma pessoa, que leva a família, né? Um carro, uma moto, uma bicicleta, tá? Então, são transportes assim, que leva a família ou uma pessoa só, tá bom? E temos o transporte de uso público, que leva muitas pessoas, por exemplo, ônibus, metrô, trem, tá bom? Avião. Então, são transportes de uso público. Então, particular é que leva pouquinha pessoa, só a família mesmo ou uma pessoa só. E transporte público é que leva muitas pessoas, ok? Então, beleza. Para concluir, vocês têm aqui a página 6, tá certo? Para vocês poderem fazer, tá bom? Geografia é isso, pessoal. Agora vamos lá para matemática. Na
A página 6 de matemática e a página 7, que são as duas páginas que vocês farão para casa, tá bom? Fala sobre divisão, né? É aquela quantidade que ela precisa ser exata, né, para todo mundo. Ninguém pode receber a mais ou a menos, ou ficar sem receber, tá bom? Então, vocês precisam distribuir igualmente aqui nos exercícios as quantias, tá certo? Então, vejam, né, por exemplo, quantos gizes cada criança vai ganhar, tá bom? Quantas moedinhas aqui nos cofrinhos vão caber, tá? Então, vocês precisam dividir igualmente, não pode sobrar, tudo bem? Então, tem a página 6 e a página 7, tá bom? Agora, para concluir a aula de hoje, pessoal, vocês peguem um livro de educação financeira, tá certo? Olha, gente, em educação financeira, eu vou dar continuidade aqui da página 13, tá bom? Como muitos alunos faltaram, né, naquela época lá do começo da pandemia, então eu vou dar continuidade da página 13, tá? Mas quem já tiver com essa página pronta, tudo bem, tá bom? Tudo bem, passa a aula e espera a próxima atividade de educação financeira, tá? Então aqui, na página 12, né, e nas anteriores, nós falávamos sobre o uso da água, tá bom? Então, o livro nos fala que nós precisamos ser o quê? Conscientes ao uso da água, tá? Então, não podemos gastar a água de qualquer jeito, né? Ficar 3 horas no banho, lavar a calçada, né, todos os dias, né? Então, na hora de lavar a louça, deixar a água correndo pela torneira. Então, o livro nos mostra, né, que a água, ela é muito importante, né? Até para a fonte da nossa sobrevivência. E se todo mundo gastar, né, água assim em abundância, o que vai acontecer? Vai acabar a água do mundo. Já pensou? Ninguém sobrevive sem água. Então, nós precisamos economizar, tá bom? Nessa atividade aqui, tá mostrando algumas imagens, né, de como as pessoas estão fazendo, né, com o lixo da maneira errada, jogando lixo no rio, lixo na praia, né? Então, o livro está mostrando, né, que esses lugares aqui, esses ambientes estão sendo poluídos, tá? Aqui já na página 13, que é a página que vocês farão, né? A professora sempre volta um pouquinho só para relembrar o conteúdo. Então, na página 13, que é a página que vocês farão mesmo, fala-se do Dia Mundial da Água, que foi lá no dia 22 de março, tá bom? Então, o que vocês irão fazer aqui? Vocês irão escrever, né, fazer uma lista de coisas que nós podemos fazer para reduzir, né, o consumo de água, tá? Para evitar, né, a escassez de água, tá bom? Então, vocês irão colocar, ó, em forma de itens, né, de número, pelo menos 5, tá? 5 itens. O que nós podemos fazer, né, para economizar? Não deixar a torneira aberta. Aí, no 2, não lavar as calçadas. Número 3, não demorar no banho, tá? Então, vocês irão escrever o que se deve fazer para evitar, né, o consumo de muita água, tá bom? Aqui tá falando para reduzir o consumo de água na escola, tá? Mas vocês podem falar para evitar o consumo de água no geral, tá bom? Na casa de vocês, na escola também, pode ser na escola também, mas pode ser no dia a dia, tá? Na casa nós precisamos saber que a escassez não é legal, né? A gente não pode deixar a água acabar, nem também deixar a água escorrendo, sabe? Torneiras abertas, né? Isso não é só na escola, é na nossa casa, principalmente até na nossa casa, tá bom? Então, vocês façam pelo menos uns 5 itens, tá certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!